Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à última aula da nossa monitoria da disciplina de Anestesiologia do Centro Universitário de Goiatuba. Eu sou Gabriel, aluno de odontologia do sétimo período, e o professor titular da disciplina é o Dr. William Eduardo Pirola. Então, gente, vamos falar das últimas técnicas que a gente tem para aprender, que são as técnicas de mandíbula, que em comparação com as de maxila são menos técnicas, tá? No entanto, são técnicas mais complexas, digamos assim, que inclusive o pessoal tem mais erros, tem mais medo de fazer, tá? E bom, né, assim como na de maxila, eu gosto de da gente reforçar, né, a inervação da mandíbula, que é um tópico fundamental, né, pra gente entender o que que a gente está fazendo, né? A gente tem que saber o que que a gente está anestesiando. Então, de novo, essa imagem, né, lá da anatomia. Então, número um, a gente tem o nervo mandibular, o terceiro ramo, né, do gânglio trigeminal. O nervo bucal, que é o número 2. O 3, que é o nervo alveolar inferior. O 4, que é o nervo miloióide. O 5, que é o nervo mentoniano. O sexto, que são os ramos dentais. E por fim, né, o 7, que são os ramos peridentais que a gente tem, tá? Bom, técnicas anestésicas da mandíbula. Assim como na maxila, eu também coloquei um quadrinho aqui, né, com o nome da técnica, dentes e tecidos anestesiados, tá? Bom, técnica alveolar inferior. Todos os dentes de um hemiarco, tá? Então, a vantagem do nervo alveolar inferior é essa, porque aqui a gente não tem aquela divisão que a gente tem na maxila, que é alveolar superior, médio, anterior e posterior, não. Aqui é só o alveolar inferior que é responsável por cada lado, né? Então, do lado direito, o alveolar inferior do lado direito e do lado esquerdo o alveolar inferior do lado esquerdo. Tecidos anestesiados, mucosa vestibular anterior ao forame mentoniano, mento e 2/3 anteriores da língua, tá? O nervo bucal, que a gente não tem dente anestesiado também, somente tecido mole, então é a mucosa vestibular distal ao forame mentoniano. Nervo incisivo. A gente tem bloqueio dos incisivos, do canino e dos premolares, e a mucosa vestibular anterior e também a região do mento, tá? Já a técnica, creio eu que era para eu ter escrito mentoniano, de novo, mas ficou mento, mas é a técnica do mentoniano. Então a gente vai anestesiar a mucosa vestibular anterior, mento e lábio. E também, assim como na maxila, na mandíbula a gente também tem infiltração, tá? É técnica infiltrativa. Então aqui a gente tem infiltrativa mandibular, que vai ser de mucosa vestibular anterior, mento e lábio, tá? E a gente tem essas duas técnicas bem complexas que amam cair em concurso, que amam cair em prova de residência, tá? Não lembro se cai nas provas da faculdade, mas em concurso e em residência cai bastante. Mas o que é o legal delas? Elas fazem a mesma coisa que o alveolar inferior faz, só que são técnicas extremamente complexas. E uma é o Go-Gates e a outra é a Vazirania quinose. O que diferencia uma da outra? Uma você tá com a boca fechada e a outra você tá com a boca aberta, tá? Ai, Gabriel, como que eu vou lembrar? Quando você vai pronunciar a palavra Go-Gates, tá vendo tanto que você abre a boca? Go, Go-Gates. Então, ela é a técnica com a boca aberta, tá? Dentes anestesiados, todos de um hemiarco. Estruturas anestesiadas, todas do hemiarco. Tudo que tem no alveolar inferior aqui também tem. E a Vazirania quinose. Vazirania quinose. Tá vendo que eu não faço a mesma abertura de tempo com a boca igual na Go Gates? Então aqui eu faço ela com a boca fechada, tá? Essas técnicas aqui, gente, principalmente a Vazirania quinose, por exemplo, se o paciente tem trismo, o trismo ali é associado a uma infecção. Então, assim, são técnicas extremamente complexas, tá? Que a gente vai ter que usar uma agulha longa, a gente vai chegar ali perto da saída do mandibular. Então, assim, são técnicas extremamente complexas, assim como é o bloqueio maxilar na maxila, tá? Então, técnicas de bloqueio da mandíbula, né? Então, aqui também a gente tem todas as referências, que é o nervo alveolar inferior. A gente tem como referência a RAF, prega, como você queira chamar, ptérigo mandibular. O nervo bucal, a gente também vai usar essa estrutura como referência.
o nervo incisivo, utilizaremos os premolares inferiores. E o nervo mentoniano, a gente vai de distal para mesial entre o segundo e o premolar também inferior, tá? A técnica do incisivo com a do mentoniano é bem parecida, tá? Então, já indo de encontro para as técnicas, porque eu falei para vocês que na mandíbula são bem menos estruturas, né? Porque são técnicas mais completas, digamos assim. É uma inervação bem ramificada. Então, tu pega um bloqueio de uma estrutura, todas vão entrando no combo, tá? Então, dentes anestesiados no alveolar inferior são todos de um hemiarco, tá? Então, é de molar até o incisivo central do mesmo lado. Então, é de 48 a 41 ou de 38 a 31, tá? Nervos anestesiados, apenas o alveolar inferior, ele que inerva tudo. Referência é o canino do lado oposto, ou canino da área desejada. Só que assim, gente, seguir essa referência aqui não é a melhor, não, tá? Porque vamos aqui já para o resumo da técnica. Qual que é a referência que eu gosto de fazer? É a prega, tá? Que você vai ter que usar, a prega pterygo-mandibular, que a gente vai levar ela em questão. E você vai apoiar a sua agulha nos premolares opostos. Então, assim, aí tu vai tocar o osso, recua e tudo bem. Fazendo dessa forma aqui, apoiando nos premolares, você tem até mais estabilidade, porque você vai ter mais apoio, você vai evitar de tremer. Aqui você tem que fazer uma deposição lenta também, porque você está bem perto de uma estrutura nervosa. Então, vamos focar no resumo da técnica. Então, o que eu vou fazer primeiramente? Com o meu dedão, eu gosto de fazer com o dedão, você vai localizar a ráfia pterygomandibular, tá? Aqui fala com o indicador, mas pode ser com o dedão também, gente, tanto faz. Você vai inserir a agulha entre o ligamento esferomandibular, a prega pterygomandibular e a borda óssea, ali cerca de 1 centímetro acima do plano oclusal. A seringa vai ficar perpendicular com a face interna do osso da mandíbula. Toca o osso, recua 1 milímetro, faça dupla aspiração. Não voltou sangue? Deposita a solução anestésica. Gente, essa técnica é extremamente complexa, tipo, quando você vai citar ela. Mas fazer ela é de boa, tipo, abriu a boca do paciente, palpa ali, você sentiu ali, vai palpando ali, ramo da mandíbula, a prega, sobe a agulha um pouco, 1 centímetro do plano oclusal, apoia nos premolares posteriores, começa a inserir, tocou o osso, recua, deposita, acabou. Pode ir embora, só deposita o tubete devagarzinho. Então aqui, ó, ponto de apoio da seringa entre os segundos e os segundos premolares do lado oposto, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Tá vendo que apoia? A partir dela eu posso bloquear, então, seguindo os mesmos pontos de orientação, eu posso fazer o bloqueio do nervo bucal, do nervo lingual e do nervo miloióide, tá? Como que eu vou fazer isso? Que a partir do mesmo ponto eu vou depositar eu vou inserir a agulha, mais a quantidade de milímetros que eu vou falar à frente, para não confundir vocês. Então, você vai mais 5 milímetros, depois também mais 5 milímetros a partir do mesmo ponto de orientação do alveolar inferior. Então, aqui, ó, procurar a ráfia pterygomandibular ou prega pterygomandibular, como vocês preferirem chamar. Palpei, senti a seringa carpulha 1 centímetro do plano oclusal, apoiei nos premolares do lado oposto, vou inserindo. Toquei o osso, recuo 1 milímetro, sempre usar agulha longa, tá? A agulha longa aqui vai ser bem mais fácil de fazer essa técnica. Olha lá, ó, tá vendo onde geralmente eu toco? Toco bem na região do nervo mesmo. Passei sem querer. Mas enfim, bloqueio do nervo bucal. Os dentes anestesiados, né, aqui no nervo bucal, a gente não tem dente anestesiado. A gente vai anestesiar somente tecido mole, porque o que vai ser responsável pela anestesia de dentes é justamente o alveolar inferior. Então, tecidos moles, periósteo vestibular dos molares inferiores, eu não vou anestesiar dente. Então, qual que é o nervo que eu vou anestesiar aqui? Justamente o bucal. Referência também vai ser a ráfia pterygomandibular, tá? Gente, a técnica do bloqueio do bucal e do lingual, quando você quer fazer só ela separada, tem milhões, tem várias técnicas. Vocês vão pesquisar no YouTube, no TikTok, tipo, vai ter vários jeitos de fazer essa técnica, tá? Mas é que a gente aprende, né, adota aí na faculdade, que o William utiliza, é justamente derivando do nervo alveolar inferior, tá?
Então, que bloqueio do nervo lingual. O nervo lingual também, gente, é só a língua que ele anestesia. Ele não anestesia dente, tá? Quem vai anestesiar dente é o alveolar inferior. Então, a gente anestesia 2/3 da língua, tá? O nervo anestesiado é o lingual e a referência é a ráfio epitérico mandibular, tá? E justamente pela técnica que a gente aprende na faculdade, é a que deriva do alveolar inferior, que eu também vou explicar elas de forma conjunta, né? A do bucal e a do lingual. Então, lembra, né, que o ponto de referência que a gente tem é a ráfio epitérico mandibular. Então, ó, localiza a ráfio epitérico mandibular com o dedo indicador, insira a agulha entre o ligamento esfenomandibular, prega epitérico mandibular e borda óssea, 1 centímetro do plano ocusal. A seringa vai ficar perpendicular com a face interna do osso da mandíbula. Só que aqui eu não vou tocar o osso, tá? Eu vou inserir uma quantidade da agulha X e fazer a dupla aspiração e deboçar a solução anestésica. Então, ó, o bucal, a partir dos mesmos pontos do alveolar inferior sem tocar o osso, tá? Eu insiro mais 5 milímetros. Acabou? Depositei o tanto que eu tinha para depositar. A partir do mesmo ponto, eu vou inserir mais 5 milímetros e eu vou conseguir anestesiar o lingual, tá? Então, a técnica é basicamente assim: entro para fazer o NAI, depois volto, mudo a angulação um pouco, insiro 5 milímetros, deposito, insiro mais 5 milímetros, deposito de novo. Acabou. Você tem a anestesia do bucal e do lingual a partir do que a gente aprende na faculdade. Vocês vão pesquisar, tem do bucal, vai ter gente que entra ali mais na vestibular, tá? O lingual, a pessoa vai falar para você basicamente em qualquer local do assoalho depositar. Então, assim, tem várias formas de fazer, tá? Então, aqui, ó, o nervo bucal, tá vendo que ele passa aqui mais para vestibular, justamente por isso que a gente consegue fazer essa técnica também por vestibular. O lingual, ele já fica mais interno aqui, indo pro assoalho, e o alveolar inferior é justamente naquela região. Por isso que, às vezes, e muitas das vezes, quando a gente faz a técnica do alveolar inferior, o lingual também vai junto, porque a própria deposição do anestésico vai chegar líquido lá, entendeu? E assim mesmo com o milo iode. O milo iode também pode ir de brinde, ou então você muda a angulação um pouco, penetra mais um pouco e pega o milo iode, caso seja necessário. Bloqueio do nervo mental ou mentoniano. Então a gente vai pegar a mucosa vestibular ou forame mental, em torno ali entre a região do segundo premolar, mais para distal, tá? Que ele fica, até a linha média da pele do lábio inferior. E nessa também eu não vou anestesiar dente, somente tecido mole. Então o nervo que eu vou anestesiar é justamente o mental, e a minha referência são os premolares inferiores. Geralmente ali a distal do segundo pré, tá? Ou entre os dois prés, depende da onde você for pesquisar, tá? Isso varia bastante, tá? Depende do autor. Resumo da técnica. Vou inserir a agulha aqui, ó. Insiro a agulha entre os pré-molares inferiores. Lembra que eu acabei de falar que podia ser tanto na distal do segundo pré quanto entre os dois prés, então varia muito. E aqui, gente, eu sempre vou fazer sentido de distal para mesial, justamente para quê? Para evitar adentrar no forame, tá? Então, tanto essa técnica quanto a do nervo incisivo, eu vou fazer ela de distal para mesial, justamente para evitar a entrada no forame, tá? Insiro cerca de 5 milímetros da agulha, não toco o osso e não entro no forame. Faço dupla aspiração e deposito a solução anestésica, tá? Aqui vocês podem ver que nessa imagem não está nem de distal para mesial, a pessoa está com a agulha reta, seguindo o longoide do dente. Mas para ficar mais fácil, para você ter mais apoio, pega de distal para mesial que tu consegue apoiar. Seguindo a própria anatomia da mandíbula mesmo, ela vai te levar até o forame, tá? Então, é algo mais tranquilo, tá? Então, bloqueio do nervo incisivo. O dente anestesiado são o incisivo central e até o segundo premolar. Então, a gente pega de incisivo central a premolar. Então, de 31 a 35 ou 41 a 45, tá? E a referência são também os premolares inferiores. Ou entre os premolares ou na distal do segundo premolar, tá? Também de distal para mesial, tá?
Então, resumindo a técnica, eu vou inserir a agulha próxima aos premolares inferiores, agulha com angulação a 45 graus em relação ao fórnix do vestíbulo, bisel voltado para o osso, alvo é o forame mentual, não toco o osso, não entro no forame. De novo, gente, vai de distal para mesial que a chance de você entrar no forame é menor. Faço dupla aspiração e deposito a solução anestésica. Essa regra de distal para mesial, ela não é assim, do meu ponto de vista, não é universal. Mas é a forma como o William gosta de ensinar e aí acaba que, como eu aprendi, né? Então é a forma que a gente adota. Mas justamente porque a própria anatomia da mandíbula vai te levar à região desejada. Tanto que aqui na imagem do livro mesmo, vocês podem ver que eles estão fazendo uma por lingual, tá? Que não é a técnica que a gente adota, tá? É por vestibular mesmo, mas igual eu tô falando pra vocês. O que a gente dá aqui em aula, né, em revisão, enfim, são assim, algo que ou foi repassado ou que o profissional gosta mais de fazer, ele repassa da forma como ele gosta. Mas, assim, para a prova acaba que você tem que aprender do jeito que ele ensina. Mas, assim, na vida clínica, depois que você estiver atendendo, etc., se você aprender de outro jeito que você considera mais fácil, realiza, tá? Mas uma coisa não vai mudar, gente. Nunca vai mudar. O que está sendo anestesiado, isso nunca vai mudar. O ponto de referência pode mudar, né, e etc., e, consequentemente, a forma como a técnica é realizada. Mas vamos focar no que a gente fala, que, no geral, que o intuito central é sair bem na prova, então vamos seguir dessa forma, tá? E já indo para as últimas técnicas, porque, como eu já disse, na mandíbula é bem mais tranquilo, né? Então, a gente já vai falar da Golgates, que é um anai, tá? É um anai com bucal e com lingual. Então, aqui você vai fazer o bloqueio do V3, gente. Então, vai entrar tudo. Então, dentes serão todos, nervos anestesiados, todos. Alveolar inferior, mentual, incisivo, miloiódio, aurículo temporal, lingual, bucal, entra tudo, gente, de um lado só. Fez a Golgates ou a Vasirana Equinose, vai tudo no brinde. E ela não possui uma referência exata, por isso que essa técnica é extremamente complexa, gente. Demanda prática clínica, demanda conhecimento anatômico para você realizar ela. A Golgates, né, como eu já disse, ela é realizada com a boca aberta, então ela é uma técnica, além dela ser da boca aberta, ela tem duas técnicas em cima. É uma técnica, né, a Golgates é uma técnica, mas em cima dela ainda tem duas formas de você realizar ela, é tanto essa oral quanto intraoral. Então, o resumo master da técnica é inserir a agulha na mucosa mesial do ramo da mandíbula, em direção ao colo do côndilo da mandíbula, abaixo da inserção do pterigóide lateral. A técnica extraoral, eu vou pegar a incisura intertrágica, que é no centro do canal auditivo externo, e o canto contralateral da boca. Então, você vai seguir esse sentido aqui, ó. Esse sentido, tá? A intraoral, vou pegar abaixo da cúspide mesolingual do segundo molar superior. Então, aqui vamos visualizar, ó. Orientação do bisel aqui não importa. Eu vou inserir a agulha paralelamente ao ângulo entre a orelha e a face, inserir até tocar o osso, recuar 1 milímetro, fazer dupla aspiração e depositar a solução. Então, olha lá, onde eu vou tocar, tá vendo? Tem que ser uma agulha longa para fazer essa técnica. E, seguindo as referências, vai dar certo, tá? Então, ó, trago, incisura intertrágica, canto da boca, tá vendo? Esse sentido que eu vou adentrar, ó. E aí, eu sempre vou ficar no sentido oposto, como mostra essa imagem aqui, ó, tá vendo? Vou tentar tocar lá a minha cabeça da mandíbula, tá? Tocou, recuo e deposito. Aqui é mais uma imagem mostrando as várias angulações que a gente tem, tá? Tanto do trago plano, trago levemente divergente e trago amplamente divergente, tá? Por isso que é uma técnica tão complexa. E, por último, mais ou menos importante, a Vasirana Equinose. Apesar de ser um oposto da Golgates, a Vasirana Equinose a gente não tem anestesia de quem, gente? Do bucal, tá? Então, um erro leve aí, né, de que, infelizmente, a Vasirana Equinose ela não anestesia o nervo bucal, tá? Porque olha aqui, ó, tá faltando a estrutura aqui.
Então, deixa eu até riscar aqui, ó. A Colgate anestesia tudo, a Vaserana Equinose anestesia tudo, menos o nervo bucal. Então, vou anestesiar todos os dentes, nervo alveolar inferior, nervo lingual, nervo bucal, ou nervo bucal não, nervo lingual, nervo mental, miloióide, incisivo, todos menos o bendito do bucal, tá? Tá vendo aqui, ó, que a região não pega o do bucal? Essa aqui é a região do bucal, tá? Referência, a junção mucogengival do segundo molar superior, tuberosidade da maxila e incisura coronária do ramo da mandíbula, tá? Essa aqui também aqui tem o resumo da técnica, né? Insiro a agulha no tecido mole da borda medial lingual do ramo, na região dos nervos alveolar inferior, lingual e miloióide. Bisel voltado para longe do osso do ramo da mandíbula, dupla aspiração e deposito a solução anestésica, tá? Então, aqui é a região que eu vou tentar tocar, tá vendo? Aqui outra imagem mostrando também. Sempre mostrando, gente, que a gente vai tentar pegar o tronco, tá? O tronco, o V3, que é o ramo mandibular. Então, gente, chegamos ao fim, né, dessa monitoria, né, dessas aulas. Mais uma vez, complemento que quem tiver qualquer dúvida pode me mandar aqui nos comentários, pode me chamar no WhatsApp. Espero que tenham gostado, né? Foi, assim, é uma alternativa um pouco atípica, mas penso eu que seja melhor, né, para vocês, porque com as aulas gravadas vocês podem assistir na velocidade que vocês quiserem. Tá em cima do conteúdo do William mesmo, tá em cima do livro do Malamed. Fico feliz também de poder contribuir, porque, pessoal, eu memorizo tudo isso aqui, memorizei tudo isso aqui justamente por conta das monitorias, né? Não é a primeira vez que eu tô dando essa monitoria, é a segunda. E aí acaba que com essa repetição, né, com o fato de montar a aula, a própria prática agora da clínica também já vai fazendo a gente memorizar mais, né? Então, fico feliz, tá, de estar contribuindo com vocês. Fico muito agradecido também, espero que tenham todos gostado. Mais uma vez, qualquer dúvida pode me chamar. Desejo boas férias para vocês, né? Porque agora faltam só, acho que 2 semanas de aula. E é isso, gente. Boas provas. Obrigado, viu? Obrigado mesmo.